Você costuma engomar os tecidos antes de fazer o patchwork? Se você ainda não engoma, então eu vou te dar uma dica. Você vai engomar os tecidos e vai ver a diferença que é fazer patchwork com tecido engomado. Então fica ligadinho até o final desse vídeo para não perder essa dica. Meu nome é Dulce Guiar, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou te dar a dica, uma dica bem rápida de como engomar os tecidos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como engomar os tecidos. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui em cima no card o link para você assistir. Lá eu mostro passo a passo como molhar e engomar os tecidos. Se você quiser ver o passo a passo de como molhar e engomar, então assiste aquele vídeo também. Mas assiste esse primeiro porque é uma dica super rápida para o dia a dia, quando a gente não tem muito tempo de engomar o tecido, ou para quem não tem espaço para deixar o tecido escorrer, porque quando a gente faz a goma, é bom deixar ele secar e escorrer a goma toda por inteiro no tecido. Então hoje é uma dica super rápida, bem rapidinho você vai conseguir fazer uma goma. Para quando você quer finalizar um trabalho que faltou um pedaço de tecido, você não quer engomar todo o tecido, então você faz uma goma rapidinho e coloca somente num pedaço de tecido. Ou se você não tem tempo de fazer a goma e eu preciso finalizar um trabalho para entrega de uma encomenda, então essa é a dica para você. Então eu já quero te pedir antecipadamente para deixar o seu like aqui no vídeo. Se você puder, compartilhe essa dica. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva já, porque sempre tem novidade aqui no canal. Mas antes de me acompanhar na dica, quero te convidar para me acompanhar também nas redes sociais, porque lá eu sempre estou postando novidades e muitas dicas especiais. Então, vamos lá para a minha dica de hoje? A dica de hoje é mostrar para você uma segunda ideia de como engomar os tecidos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como eu faço para engomar os tecidos. A ideia seria engomar um tecido rápido para finalizar um trabalho, ou então eu quero complementar um trabalho para não molhar um tecido grande, eu vou molhar só um pedacinho ou só uma parte do tecido. Eu deixei ele 12 horas de molho para o encolhimento. O ideal é que você faça o encolhimento dele antes, deixar de molho, caso sair tinta do teu tecido, para que não manche depois as suas peças de costura criativa e patchwork. Eu vou usar um borrifador para facilitar. Eu estou usando goma Pox e estou diluindo conforme as medidas. Então, esse aqui tem aproximadamente 500 ml. Eu coloquei 4 a 5 colheres, o ideal seria 3, mas eu gosto sempre de fazer ela um pouquinho mais forte. Então, eu sempre coloco um pouco a mais. E quando você quer, eu só quero dar uma leve molhada, você vai só borrifar algumas vezes. E aí, você já pode passar para desamassar ou então fazer uma leve goma. No caso de você querer engomar mais o tecido, porque você vai trabalhar com patchwork, eu preciso, faltou no finalizar o meu trabalho somente um quadrado. Então eu vou molhar o tecido, vou borrifar bem. Então você vai ver que ele tá bem úmido. E agora eu vou esquentar o meu ferro. E para não grudar, porque dependendo do tecido, quando a gente aplica a goma diretamente em cima do tecido e ele ainda está encharcado, às vezes ele dá uma grudadinha no tecido. Então você pode virar ele do avesso, colocar um tecidinho aqui em cima para facilitar, ou então você esperar o ferro aquecer bem e você ir secando assim. Ele vai dar uma grudadinha e dependendo do tecido, tem tecido que não gruda. Quando o tecido já está começando a secar e o ferro está bem quente, ele não gruda mais. Então, para você fazer essa goma, para que ele fique bem engomado, eu estou engomando só um pedaço, para você ver que há a possibilidade de a gente engomar só esse pedacinho. Então, lembre que esse é só para você finalizar algum trabalho, ou eu quero recortar só esse quadradinho, então eu uso fazer esse tipo de goma, mas se não, eu normalmente deixo de molho, coloco na goma e depois, e aí você vai ver, olha só como ele já ficou durinho. Esse lado aqui está bem molinho. E aqui então, olha só, ele fica bem papel, bem durinho. E aí, então, você já pode cortar e trabalhar com ele.
Agora eu vou te mostrar no outro tecido, um tecido um pouco mais liso, para você ver com mais precisão como fica o tecido molhado e como fica a goma depois que o tecido está seco. Então, nesse tecido eu vou te mostrar, ele fica mais visível porque o tecido vai ficar molhado. Às vezes, quando eu preciso somente tirar a marca do tecido, eu só borrifo levemente a goma e aí eu já tenho o tecido molhado e ele também já fica levemente engomado. Então, você já vai notar uma diferença de trabalhar com o tecido levemente engomado. Normalmente, quando eu vou fazer um trabalho de costura criativa que não necessita engomar, eu faço isso, eu molho ele todo, somente assim, leve, e você vai notar que ele já fica com uma textura diferente. Mas se você vai fazer realmente o patchwork tradicional, você precisa engomar bem engomado. Então, você tem que dar uma encharcadinha. E se você tiver tempinho, deixa ele secar naturalmente, que o ferro não gruda tanto. Mas se você não tem tempo para esperar, então você pode pôr aqui um outro tecidinho em cima para facilitar, ou então você tem um pouquinho de paciência e vai secando aos poucos. E você já vai notar que ele vai ficar completamente engomado. E aqui ele ficou, olha só, com uma textura já de papel, parece que ele tá bem engomado. Quanto mais goma você colocar aqui no seu recipiente, mais engomadinho o seu tecido vai ficar. Então, aí fica a seu critério. Se você precisa só de uma leve goma, ele está aqui levemente engomado. Ou se você precisa mais, aqui ele está totalmente engomado, você encharca, pode deixar ele secar primeiro e aí depois você passa. Se você estiver com pressa, então você seca ele com seu ferro e assim ele vai ficar pronto. Não esqueça de limpar a base do seu ferro depois, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Então, essa foi a dica de hoje, uma dica super rápida, espero que você tenha gostado. Já peço a sua ajuda para divulgar o canal, curtir e compartilhar. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça, se inscreva já para não perder a próxima dica. E se você puder, me acompanhe também lá nas redes sociais. Se você puder, deixa aqui nos comentários também como você faz a sua goma, eu vou adorar saber, ok? E se você quiser tirar alguma dúvida ou ter um contato mais especial, passa no meu grupo do Facebook Dicas da Du Ateliê do Seguiar, porque lá eu tenho um contato muito especial com todas as minhas alunas. Então, eu te espero no próximo vídeo. Até mais!